Bom, vamos lá. Eu sou o André Leich, diretor executivo da Standivas Brasil. Estamos aqui com o professor Dr. Samuel Feldberg, pesquisador da Universidade de Tel Aviv, da Brandeis University, professor de Relações Internacionais da Escola Rio Branco, bom, professor, não lembro de todos os lugares que você dá aula, mas o mais importante dos títulos do professor Samuel Feldberg, membro do Conselho Acadêmico da Standivas Brasil. Eu vou compartilhar aqui com vocês, a gente vai falar do resultado das eleições, então antes de mais nada, eu vou compartilhar com vocês aqui o resultado das eleições, para vocês entenderem o embrolho que a gente chama de Plonter Politi em hebraico, em Israel. Então, vamos lá. Aqui vocês vão ver na tela de vocês agora o resultado das eleições. Esse é o resultado das eleições. Acho que a primeira característica importante para falar dessa eleição especificamente é que não existe mais blocos de direita e de esquerda. É bloco contra o Netanyahu e bloco a favor do Netanyahu. Então, como vocês estão vendo aí em cima, o bloco anti-Netanyahu tem 57 cadeiras, o bloco a favor do Netanyahu tem 52 cadeiras e 11 estão não tem um comprometimento, o que está em cima. Embaixo vocês podem ver que esses 11 são formados por 7 do partido Yemina, do Naftali Bennett, que era líder da Beit Yehudi, da Casa Judaica, que depois saiu e abriu um outro partido mais laico no sentido religioso da palavra, com a Ayelet Shaked, e os 4 cadeiras que conseguiu Abbas Mansur, o líder do partido Ram. O Ram é os representantes do Partido Islâmico do sul de Israel, né? E eles, bom, enfim, a gente vai falar sobre isso, mas começando com o fato de termos uma quarta eleição. Então, a primeira coisa a ser pontuada aqui, que eu acho que é importante, é que por que Israel teve 4 eleições em 2 anos? Israel tem um sistema parlamentarista, o sistema parlamentarista de Israel permite, você elege partidos e não pessoas. Os partidos, quando eles se registram na comissão de eleição, eles registram 120 nomes, caso hipoteticamente um partido receba todos os votos da população para formar 120 deputados no parlamento. Normalmente, desde a história da criação do país até hoje, nenhum partido conseguiu mais de 61 cadeiras, ou seja, nenhum partido conseguiu montar um governo com o seu próprio partido, sempre precisou fazer uma coalizão. O processo burocrático normalmente é depois que há eleições, e as eleições são apuradas e os votos são oficialmente declarados pelo Comitê de Eleição Central em Israel. O presidente de Israel, que é um cargo meramente representativo, com pouco poder executivo, quase nenhum, vai chamar as lideranças dos partidos para se encontrar e para perguntar para cada uma dessas lideranças quem eles indicam para formar um governo. E normalmente você pode se indicar, você pode indicar outro e você pode não indicar ninguém. E o que aconteceu nas últimas vezes? Eles indicavam o Netanyahu tinha mais chances que Gantz de formar uma coalizão, não conseguia formar uma coalizão, teve segundas eleições, terceiras eleições e agora quarta eleições. A quarta eleição aconteceu não porque não teve um governo, teve um governo de coalizão, mas com Gantz, que foi nas últimas eleições como a grande promessa de trocar o Netanyahu. E ele acabou entrando aí num embrolho de negociações. Ele sabia, por um lado, que ele não teria muitas chances nas próximas eleições, se tivessem, que o público ia acabar culpando parte ele, parte o Netanyahu, se eles entrassem nas quartas eleições, isso no ano passado, e acabou entrando numa coalizão com o Netanyahu e acabou perdendo bastante popularidade por isso. Aí o Gantz ia ser primeiro-ministro, né, no sistema de rotação, o Netanyahu não aprova o orçamento do país, acaba caindo o governo e sendo convocadas quartas eleições. Então, a história do bloco pró-Netanyahu e anti-Netanyahu começa a ficar cada vez mais grave por causa disso, nos últimos 2 anos, 4 eleições, ainda mais 2 eleições em épocas de corona. Isso faz com que muita gente vote em partidos que possam
representar algum tipo de mudança, não de política específica, não em relação à economia ou em relação aos palestinos ou em relação ao Hamas em Gaza, mas sim em relação a quem é ou quem vai ser o primeiro-ministro do país. E aí, esse é o resultado. Vocês têm aqui 17 cadeiras, na verdade, 17, tem alguns que estão colocando 18 cadeiras, o Yair Lapid, 8 cadeiras o Kahor Lavan. Então, o Yair Lapid e o Kahor Lavan do Gantz estavam juntos nas últimas eleições. Gantz acaba se separando, né, do Lapid para entrar para o governo do Netanyahu. E o Lapid fica na oposição durante esses meses que passaram. O Lapid, obviamente, por ter sido fiel a essa promessa de não sentar embaixo do governo Netanyahu, acaba recebendo mais popularidade. É o segundo maior partido. Aqui está pulando. Aqui o Likud tem 30, está cortando o Likud aqui, acabei de perceber. O Likud tem 30, o Yesh Atid tem 17, o Kahol Lavan do Gantz tem 8, Israel Beiteno do Lieberman, que seria um partido de direita laico, antirreligiosos, anti-ortodoxos, tem 7. Lembrando que o Lieberman lá atrás já fez uma coalizão e concorreu junto com o Likud nas eleições, chamava Likud Beiteno, esse partido, e depois de vários governos que o Lieberman participou do governo como ministro das Relações Exteriores, como ministro da Defesa, ele acabou indo para a oposição por desacordar, por ter desacordos fortes em relação a políticas que o governo tem em relação aos religiosos ultra-ortodoxos, em relação ao exército, em relação a eles trabalharem, etc. e tal, estudarem em escolas, os filhos, pelo menos, não terem estudos básicos com matemática, geografia. Professor, sua câmera desligou. E depois vocês têm aí a New Hope, Tikva Hadashah, que é um partido criado por uma pessoa chamada Gideon Sa'ar, um dos grandes líderes do Likud, que um dos grandes líderes, eu digo, uma pessoa importante do Likud, que sempre esteve na lista do Likud e que competia com o Netanyahu pela liderança do partido. Ele não consegue ganhar essas eleições primárias quase nenhum, em todas as vezes que elas ocorreram. Ele acaba saindo do Likud, abrindo um novo partido. Ele começa nas pesquisas com 15, 14 e acaba caindo e chega a 6 cadeiras no resultado final das eleições. Depois vocês vão ter aí a lista unificada árabe, que é o grande partido. Estão 3 partidos árabes juntos, que tinham 14 cadeiras no passado, chegaram até 14 ou 15 cadeiras no passado. Vocês vão ter o Meretz com 6, partido de esquerda, bastante liberal, muito pró-negociação com os palestinos, mantém aí uma tradição de 5, 6 cadeiras constantes em vários parlamentos israelenses. E aí vocês vão ter Yemina, do Bennett, que é um outro partido, que ele sai do partido religioso Beit Yehudi, abre esse partido com a Ayelet Shaked, que é uma mulher de Tel Aviv não religiosa. É um partido que chama a direita, né? No final, Yemina é a direita em hebraico. Ele consegue 7 cadeiras, ele não declara apoio e nem repulsa o Netanyahu antes das eleições. Ou seja, ele não fala que não vai sentar e não fala que vai sentar no governo do Netanyahu. Mas ele tenta se colocar como o líder da direita, um novo líder da direita. Ele tenta realmente fazer campanha para mostrar que ele é o sucessor natural do Netanyahu como líder da direita israelense. Ele serviu na mesma unidade do exército do Netanyahu, ele também é uma pessoa de sucesso na vida privada, como fez empresas, vendeu empresas, ficou multimilionário, foi ministro da Defesa, foi ministro da Educação, foi ministro da Economia. Ele tem aí uma vasta experiência e é um cara jovem, de 49 anos, que eventualmente se vê como talvez um próximo primeiro-ministro. Depois vocês vão ter Abbas Mansour, que é um deputado árabe da lista unificada, desse Joint List. Ele sai dessa lista e abre o próprio partido, ou seja, ele puxa o partido dele, que chama Ram, para concorrer solo, porque ele entendeu que durante muitos e muitos anos
os árabes sempre se colocaram e foram colocados, os árabes que concorrem ao parlamento, como opositores a governos israelenses, independentemente de quais sejam, porque eles até trazem a agenda pró-Palestina para dentro do parlamento de Israel e eventualmente não concordam com coisas muito básicas que qualquer governo de Israel colocaria em prática, como, por exemplo, a ideia até mesmo da existência de Israel como Estado democrático, o sionismo, até mesmo, e eventualmente políticas de defesa, como, por exemplo, vamos dizer que daqui a 2 semanas o Hamas começa a atacar Israel e Israel vai invadir Gaza. Esse governo seria apoiado por um partido árabe para continuar essa missão em Gaza ou ele sairia da coalizão e convocariam eleições? Então, partidos árabes constantemente são oposição a governos de Israel por questões ideológicas. E o que o Abbas Mansur entendeu é que a população árabe israelense está preocupada com o dia a dia, com o trabalho, com o saneamento básico, com diferenças sociais, com racismo não institucional, com uma série de dificuldades que a população árabe, como minoria dentro de Israel, enfrenta todos os dias. Apesar de eles viverem num país democrático, talvez a população árabe mais livre do Oriente Médio é a população árabe israelense, ainda assim, no dia a dia, existem dificuldades. E o que o Abbas Mansur pensou se a gente não conseguiu ganhar louros e frutos estando na oposição durante décadas, talvez a gente abrindo a porta e poder fazer uma coalizão com governos de direita, inclusive em Israel, a gente consiga participar, entrar para o governo, eventualmente ganhar um ministério e conseguir influenciar por dentro a vida dos árabes israelenses. E, nesse sentido, o Abbas Mansur teve vários encontros e várias conversas com vários líderes israelenses, inclusive da direita israelense, e, obviamente, ele também não declarou nem apoio nem repulsa ao Netanyahu. E aí o Netanyahu recebe, obviamente, aqui 30 cadeiras, estava tampando aqui a imagem do Zoom, estava tampando o Likud com 30 cadeiras, o Shas com 9 cadeiras, o Shas é um partido religioso sefaradita, ultra-ortodoxo, o United Torah Judaísmo, ou Yaduta Torah em hebraico, ganhou 7 cadeiras, e os religiosos nacionalistas liderados hoje pelo Smotrich, que é um religioso da linhagem dos assentamentos e tudo mais, os Datim Leumim, que são os religiosos nacionalistas, que é esse último do lado direito, que recebeu 6 cadeiras, é uma junção de alguns partidos religiosos nacionalistas que o que nós chamamos de Kipassurugá, que são os nacionalistas que moram na Cisjordânia e tudo mais, são bem voltados à terra e também são religiosos. É uma junção de alguns partidos, Beit Yehudi e mais 2 partidos, se não me engano. Um deles é o Noam. O Noam é considerado por muitos como um partido racista. As lideranças desse partido, assim como Itamar Ben-Gvir, que é um novo player aí na política israelense, sempre foi o que a gente chama de um troublemaker, um cara extremamente problemático, já teve vários processos contra ele por racismo, por frases que ele fala a respeito de árabes, etc. e tal. E ele também, obviamente, eles apoiam a continuidade do Netanyahu. E aí, como vocês veem, o Netanyahu tem 52 no seu bloco. Mesmo se o Bennett, que é esse daqui de 7, concordar em entrar, ele fica com 59. E se os árabes do Abbas Mansur decidir apoiar, aí eles ficam com 63. Só que isso não é possível, né? Porque esses caras daqui, do Partido Nacionalista Religioso, são contra entrar para um governo com apoio do Abbas Mansur. Não necessariamente porque eles são árabes, mas também porque existem controvérsias da lista do Ram, da lista do Abbas Mansur. Existem membros aí desse partido que visitaram terroristas na prisão, membros do Hamas, apoiaram aí, visitaram famílias de terroristas que foram mortos em atentados, isso no passado, e obviamente isso fica na memória do israelense, e na política a memória não existe. Então essa é a configuração. Na configuração contrária, também não há um governo, a não ser que, obviamente,
o Bennett se junte a esse grupo daqui. Mas o Bennett precisa se juntar a esse grupo daqui, ele vai se juntar também com a lista unificada árabe, que é bem mais mal vista dentro da sociedade israelense do que a lista árabe do Abbas Mansur. E não só o Bennett precisa sentar com eles, mas eles precisam sentar com o Bennett e eles precisam sentar com o Lieberman, do Israel Beitenu, que também é um cara bastante crítico às listas árabes, inclusive já chamou eles de quinta coluna em entrevistas na televisão israelense. Então, tanto de um lado como do outro, existem aqui impossibilidades de fazer uma coalizão homogênea. Teria que fazer algum malabarismo aqui, assim, no primeiro momento, para terminar minha fala e dar a palavra ao professor Samuel, de talvez um desses partidos daqui ir para cá ou um desses partidos daqui ir para cá. Ou seja, já escutei ontem uma entrevista do líder desse partido daqui, ultra-ortodoxo, ashkenazita, que se caso Netanyahu não conseguisse formar um governo, ele iria, antes de simplesmente desistir, ele iria tentar ver se deste lado daqui existiria alguma opção de fazer um governo. Só que este partido não senta com Yesh Atid, que é bem crítico aos religiosos ortodoxos que não fazem exército. Então, existe aqui tantas incompatibilidades de agendas que são super importantes, ou seja, os primeiros, segundo, terceiro nível da agenda é totalmente incompatível, que fica inimaginável pensar como existiria aqui uma configuração para um governo que podia funcionar. E para terminar, eu queria dizer também que uma coisa muito importante. Muitas pessoas falam que existem partidos de extrema-direita e extrema-esquerda em todas as democracias. Israel também tem partidos de extrema-esquerda ou extrema-direita. No caso, isso é importante colocar nesta aula daqui, é que o partido de extrema-direita para a política israelense é um dos partidos dentro deste partido daqui que a gente poderia considerar extremista, racista e que beira aí até questões legais para poder participar das eleições, dependendo das suas agendas. O Comitê Nacional Eleitoral Israelense já vetou diversas pessoas ou partidos, normalmente da extrema-direita, a concorrer a eleições por racismo e por agendas racistas que eles pregam nas suas cartas de intenções. O Yemina, partido do Bennett, é um partido de direita laico, não é um partido de extrema-direita. O partido Meretz não é um partido de extrema-esquerda, é um partido de esquerda. E dentro do Joint List, o Partido Árabe Unificado, tem um partido que sim poderíamos considerar o Balad como partido de extrema-esquerda ou bastante radical para as posições que eles protegem. Com isso, com esse nó já dado na cabeça de vocês, eu vou passar a palavra ao professor Samuel para ele tentar desfazer o nó. Professor. Bom, obrigado, um prazer, como sempre, estar aqui com vocês, tentando mais do que esclarecer algo que o André já fez muito bem, traçar algum tipo de cenário, tentar entender quais podem ser as possibilidades e as consequências de mais uma eleição que não traz um resultado claro. Eu queria primeiro apontar para alguns pontos fundamentais para entender a composição desse elenco eleitoral, que obviamente não faz parte do dia a dia daqueles que estão nos assistindo. Então, primeiro ponto, quando nós olhamos para esse espectro de direita, esquerda, ou pró ou contra Netanyahu nessas eleições, esse partido religioso sionista que vocês veem aí do lado direito da tabela, como o André mencionou muito bem, eles têm posições muito radicais que beiram o racismo, e um dos componentes desse partido é o herdeiro do Rabino Kahane da década de 1970, que foi proibido de participar de eleições em Israel por causa das suas posições radicais, racistas.
Então, nós temos em Israel um sistema democrático que protege o parlamento da possibilidade de elementos com esse tipo de agenda sequer se candidatarem às eleições. O candidato que participou dessas eleições e foi eleito para a Knesset representa uma novidade, a primeira vez que um candidato com perfil desse entra no parlamento depois do fim da era Kahane, e o público, obviamente, que se opõe a esse tipo de posicionamento, vai agora aguardar com muita ansiedade os posicionamentos na Knesset, porque não faz falta a inclusão de um elemento desse no governo para ele estar na Knesset representado e podendo, de alguma forma, apresentar as suas posições radicais e racistas. Um outro elemento que eu acho importante mencionar é o posicionamento da lista unida árabe, que, como o André colocou muito bem, se separou da lista árabe total, ou do partido que representava a população árabe, que tem um componente peculiar. A lista árabe unificada surgiu como consequência de uma tentativa dos partidos da direita de diminuírem a representatividade dos partidos árabes. Historicamente, os árabes eram representados através de alguns partidos e a cláusula de barreira em Israel era relativamente baixa. Os partidos de direita conseguiram elevar a cláusula de barreira, determinando que cada partido tem que eleger no mínimo 4 parlamentares, e o efeito foi um tiro pela culatra, porque o que aconteceu foi que isso gerou um partido árabe único que, nas últimas eleições, conseguiu obter 15 cadeiras no parlamento. Eles foram o terceiro partido mais votado no parlamento israelense. E aqui eu acho que é importante, então, olhar para o que aconteceu na composição de votos das últimas eleições para essas eleições. A lista árabe unificada e a lista conjunta dos partidos árabes somam nessa eleição um total de 10 cadeiras, enquanto que na eleição anterior eles tiveram 15, o que representa que eles perderam 1/3 dos votos. Por que isso aconteceu? Basicamente por causa da desilusão do eleitorado árabe. O eleitorado árabe havia se engajado na última eleição, ficou muito satisfeito com o resultado ao obter 15 cadeiras, e depois vê uma parte desse partido simplesmente se separar do partido. Isso gerou uma desilusão que levou a um índice de abstenção muito grande. Então, o nível de participação da população árabe na eleição caiu significativamente. Outra comparação importante que nós podemos fazer é no resultado do Yesh Atid com Kahol Lavan. Aqui nós podemos ver que eles dois conseguiram 25 cadeiras no parlamento atual, enquanto que eles tiveram 33 cadeiras na eleição anterior. Ou seja, aqui nós temos um reflexo da perda de popularidade do que foi ministro da Defesa Benny Gantz, que foi visto por uma parte dos seus eleitores como um traidor da causa. Eles votaram no Partido Azul e Branco com o objetivo de impedir o Netanyahu de continuar governando, e Benny Gantz se juntou a esse governo e permitiu que Netanyahu governasse e depois dissolvesse o governo. A surpresa maior, talvez, dessas eleições
tenha sido justamente o novo partido, esse partido Nova Esperança, do Gideon Sa'ar, dissidente do Likud, porque, primeiro, ele obteve em torno de 1/4 dos votos quando houve primárias no Likud, ou seja, se assumia que aqueles que votaram nele nas primárias do Likud, de alguma forma, seguiriam com ele na próxima eleição, com ele formando um novo partido. E as pesquisas de intenção de voto, logo que o partido for criado, apontavam para alguma coisa em torno de 20 cadeiras para esse partido no parlamento, e vocês podem ver aqui como esse número caiu na apuração final para 6 cadeiras. E aqui nós entramos, então, na questão matemática de como formar um novo governo. Não só os sionistas religiosos da extrema-direita têm um problema com os árabes, portanto, muito difícil fazer algum partido dessa área vir para cá para o apoio ao Netanyahu. Nós temos aí também um problema entre o Israel Beiteinu, do Avigdor Lieberman, com os árabes em geral, tanto com o Partido Árabe mais amplo, quanto com a Lista Árabe Unida. E nós temos um outro empecilho, que é, como o André apontou, a ojeriza de pelo menos 2 dos partidos que são anti-Netanyahu aos ortodoxos que apoiam Netanyahu. Agora, aqui é importante também entender que nós temos diferentes tipos de apoio. Os ortodoxos não apoiam Netanyahu porque eles acham que o Netanyahu é um bom governante. Os ortodoxos apoiam Netanyahu porque sabem que vão obter aqueles benefícios que eles estão procurando no sistema político israelense. O que importa aos ortodoxos são os recursos que vão para as yeshivot, que vão para as escolas religiosas, que sustentam toda uma classe dentro da sociedade israelense que é vista como acomodada por uma boa parte da população, especialmente a população laica, e os ortodoxos não contribuem do ponto de vista da contribuição social para o Estado, seja como soldados no Exército, seja como elementos que participam das atividades de assistência social, que são uma alternativa, por exemplo, para a população árabe que opta por não fazer o serviço militar, principalmente os árabes muçulmanos. Eles têm se engajado cada vez mais em uma participação num programa de apoio social que é considerado como equivalente ao serviço militar do ponto de vista dos benefícios que essa população jovem recebe depois de terminar o seu período de engajamento. Então, aqui nós temos uma combinação de elementos que dificultam a formação de uma coalizão, ou a incompatibilidade de determinados partidos, ou a incompatibilidade de determinados líderes. Uma outra surpresa dessa eleição foi o fortalecimento da esquerda. Não é muito, vocês podem ver aqui o Partido Trabalhista com 7 cadeiras e o Meretz da extrema esquerda com 6 cadeiras. É relativamente muito pouco do ponto de vista percentual, mas se nós levarmos em conta que os analistas esperavam que eles talvez não conseguissem nem o mínimo de 4 cadeiras para se manter no parlamento, esse é um retorno bastante significativo, quase para 50% a mais do que o previsto para um partido, quase 100% a mais do que o previsto para outro partido. Então, mais uma vez, como em muitas eleições em vários locais ao redor do mundo, nós vemos que as previsões dos analistas não se concretizaram e nós temos uma série de surpresas. Uma outra possibilidade que tem sido aventada para possibilitar
a formação de um governo, seja com o Netanyahu ou sem o Netanyahu, é a opção de conseguir traidores, entre aspas, de algum desses partidos. Então, seria suficiente que, por exemplo, numa configuração de um bloco de 57 cadeiras anti-Netanyahu, esses partidos desse grupo conseguissem 4 traidores, defectores de alguma outra de algum outro partido, ou seja, algum árabe mais moderado dessa lista Árabe Unida, alguém mais moderado do Yamina, mesmo eventualmente algum dos ortodoxos que normalmente apoiam Netanyahu, se recebesse alguma promessa de algum benefício significativo, ou dentro do próprio Likud, obviamente, ainda estão aí uma boa parte daqueles que apoiaram Gideon Sa'ar nas primárias e continuaram, apesar disso, no Likud, poderiam eventualmente ser convencidos a trocar de lado e votar a favor da criação de uma coalizão anti-Netanyahu. O que nós temos que nos conformar é com um resultado que é indefinido e que vai depender, obviamente, de manipulações e talvez, como se diz em hebraico, um pouco de prostituição política para definir quem poderá formar o novo governo. Mais uma vez, eu acho que para aqueles que não conhecem a fundo o sistema político israelense, é importante lembrar o que o André mencionou. Não é o partido que recebeu o maior número de cadeiras, nesse caso o Likud, que recebe a incumbência de formar o governo. O presidente chama os líderes de todos os partidos e são eles que dizem quem eles acham que tem a maior probabilidade de formar um governo, e é esse elemento que o presidente convoca para tentar formar uma coalizão. Ele pode não ser bem sucedido, recebe uma prorrogação do prazo e, se ainda não houver possibilidade de formar uma coalizão, isso pode terminar de volta nas mãos do parlamento, que pode então determinar qualquer um. O líder de um partido árabe, teoricamente, poderia ser incumbido de formar um novo governo israelense. Eu acho que o mais incrível de tudo isso, que é o que apareceu ontem no jornal, Samuel, é que um partido árabe de quatro cadeiras pode decidir quem é o próximo primeiro-ministro de Israel. Isso não é uma coisa ruim, é uma coisa boa. Independentemente da visão ideológica ou até mesmo dos erros cometidos por membros desse partido, não necessariamente pelo Abbas, mas a gente não está falando do Mahmoud Abbas, presidente da Autoridade Palestina, a gente está falando do Abbas Mansur, que é o primeiro nome dele, Abbas Mansur, que é o político, na verdade ele é dentista e foi para a política israelense e está lá desde então. E isso é uma coisa que mostra a polarização de Israel, porque quem está no meio aqui como sem comprometimento é tanto um partido árabe islâmico quanto conservador, no caso, em valores e costumes, e o Yemina, que é um partido de direita do Bennett, que é contra o Estado palestino, enfim, já teve várias polêmicas envolvidas. Não é um partido de extrema-direita, volto e repito, mas é um partido à direita do Likud, né, à direita do Gantz, à direita até mesmo à direita do Israel Beitenu em algum sentido, né, do Lieberman, e por aí vai. Agora, eu queria fazer uma brincadeira, professor. Vamos fazer uma conta de matemática simples aqui. Vamos fingir que o Netanyahu não está na história. Não tem mais Netanyahu. Se não tivesse mais Netanyahu, a gente pega 30 do Likud. Na minha opinião, não sei se você vai concordar comigo, mas o mais próximo ideologicamente do Likud vai estar o New Hope, que é o Gideon Sa'ar, que é ex-Likud até 2 meses atrás, então dá 36. O Israel Beitenu vai dar 43.
Kahol Lavan, Gantz, eu não acho que eles têm muita diferença ideológica do Likud. Eles têm do Netanyahu, mas não tem do Likud. A gente já está em 51. E eu acho depois que o Yesh Atid entraria, daria 68. Sim. Se o Netanyahu não fosse o líder do Likud, significa que o Gideon Sa'ar seria o líder do Likud. E provavelmente o Likud obteria um número muito maior do que as 36 cadeiras que ele recebeu nessa eleição, se o Gideon Sa'ar fosse o líder do partido. E aí, realmente, nem Yesh Atid, nem Kahol Lavan, nem Israel Beiteinu teriam um problema de se juntar a um partido como esse para garantir que um governo fosse se sustentar durante 4 anos. Eu acho que outra coisa importante de lembrar é que a participação desses partidos árabes no processo eleitoral representa um avanço progressivo da integração da sociedade árabe ou do setor árabe na sociedade israelense. Os árabes em Israel, ou como eles preferem ser chamados em hebraico, palestinos cidadãos de Israel, estão cada vez mais engajados no dia a dia da vida israelense. Eles cada vez mais querem deixar de lado a questão palestina, aquilo que você mencionou sobre um possível envolvimento israelense em Gaza durante um governo que tem que depender de um partido árabe para se sustentar, para não cair. Eu acho que já é uma incógnita. Um partido como o do Abbas, engajado na inserção e na obtenção de melhorias para o seu eleitorado, que é a plataforma que ele adotou. Nós queremos melhorar as condições de vida, de segurança, econômicas da população árabe em Israel. Isso se tornaria um fator preponderante e eu não arriscaria dizer que ele contaria com o apoio do seu eleitorado, inclusive para não se opor a uma ação israelense na faixa de Gaza. Eu acho que o mais interessante de tudo isso é que os israelenses estão cansados. Então, teve um turnout menor, né, Samuel? Quantos por cento? De 50%? 59%, se eu não me engano, que é muito mais baixo do que nas eleições anteriores. 59% das pessoas que têm direito a voto, pessoal, foram votar. 41% não foram votar. Eilat faz um ano que não tinha tantos turistas visitando a cidade. Em Eilat. Então, 40% dos votos, de quantos Israel deve ter 7 milhões e 200, né? Deve ter 1 milhão e 800 de crianças. Deve ter quase 7 milhões de votos. 7 milhões de votos, né? Votos válidos, né? Por quê? Porque a idade de voto é 18, então quem tem menos de 18 não pode votar. Não, quase 3 milhões de pessoas não votaram nessas eleições. 3 milhões de pessoas não votaram. Isso, só essas pessoas que não votaram, se votassem em um partido, se eu e o Samuel fizéssemos um partido agora, e essas 3 milhões votassem no nosso partido, Samuel seria primeiro-ministro de Israel. E você, ministro da Defesa? E das relações exteriores. e isso mostra que não é obrigatório. A outra coisa que eu queria falar, que é para a gente pegar aqui as perguntas do pessoal, em relação a essa questão que o professor falou sobre a representatividade. Então, vamos lá, são duas coisas. Primeiro, Israel tem um índice de participação política muito alto pelo organizações internacionais e pela Israel Democratic Index, do Israel Democratic Institute. Israel tem uma participação política de 0 a 10, 8,89. Isso é uma nota alta e o comparativo seria a Islândia e Nova Zelândia. Dos países da OECD, 40 economias desenvolvidas do mundo, que Israel faz parte, estaria entre os 10 primeiros. Israel está entre os 10 primeiros países do mundo em participação política.
Isso mostra o envolvimento das pessoas, tanto dos árabes, etc. Outra coisa, muitas pessoas perguntam como resolver esse sistema que gera esse tipo de impasse. E muitas pessoas perguntam isso o tempo todo. E a resposta é muito simples. No parlamentarismo é assim. Primeiro, as pessoas votam no partido e não na pessoa. Então, o líder do partido pode continuar sendo primeiro-ministro em vários termos seguidos um do outro, que nem a Angela Merkel está na Alemanha há 12 anos. Então, quando alguém se atreve a falar, não, porque o Netanyahu está transformando Israel numa ditadura, não é porque ele é o primeiro-ministro, porque a Angela Merkel não está transformando a Alemanha numa ditadura na Alemanha e ela também está há 12 anos. Se as pessoas não gostam do Netanyahu por outros motivos, obviamente que isso é totalmente válido de ser criticado, mas o sistema é assim e não é assim só em Israel. A segunda coisa... tem solução para esse problema. Se aumenta o mínimo... Aumenta o coeficiente eleitoral, dúvida nenhuma. Mas esse era o ponto que eu ia tocar. Se você aumenta o mínimo, o índice de corte, então o índice de corte, pessoal, é 3,25%. Então, 3,25% de corte dos votos válidos, que foram as pessoas que foram votar, não dos 7 milhões e pouco, e sim das pessoas que foram votar. Então, se das 7 milhões, 4 milhões foram votar, é 3,25% desses votos. E aí, esse é o índice de corte. Se alguém ficar com menos disso, ele não entra e o voto se perde. E aí quem passa acaba ganhando os votos dessas pessoas que perderam, porque depois a conta é refeita entre aqueles que passaram o índice de corte. Então, o 3,25% ele é relativamente baixo. Na Inglaterra, 8%. Então, na Inglaterra tem dois partidos, o Labour e os conservadores. Tem outros partidos que concorrem como independentes, mas eles não conseguem passar. Ou, eventualmente, conseguem eleger uma pessoa. Mas as duas grandes bases são esses dois partidos. No final só para fazer uma ilustração, André, se o índice de corte dessa eleição fosse como na Inglaterra, nós teríamos só eleitos, só o Yesh Atid, o Kahol Lavan, o Likud e o Shas. Nós teríamos 4 partidos nesse parlamento. Todos os outros ou teriam que se juntar antes da eleição para ter uma chance, ou ficariam fora do parlamento. A questão do aumento do índice de corte, você aumenta a estabilidade e você diminui representatividade. Então, aqui você tem um monte de representações. Você tem representação de centro-direita, insegurança, uma coisa meio centro-esquerda aqui no Kahol Lavan na questão social. O Israel Beitenu são os russos, junto com um pouco aí de forte em defesa. Labour é o partido que fundou Israel, a esquerda israelense tradicional, Tel Aviv, a classe artística e tudo mais. O New Hope é a galera que é mais à direita, Likud, mas não gosta do Netanyahu. Então, você tem aqui várias representatividades. Só para vocês terem uma ideia, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 partidos eleitos no parlamento. Concorrem uns 35 partidos. Inclusive, tem gente que abre partido, tem partido dos piratas. Tem partido para tudo. Tem partido dos aposentados, não tem, professor? Tem partido dos policiais, tem todos os tipos de partido. Eles não passam o mínimo. Aliás, o último que estava nas pesquisas era o partido econômico, né, de um cara que queria fazer aí reformas econômicas importantes. E ele não passou, ele recebeu 1,2%, 1,3%. Mas isso é algo em torno de 30, 40, 50 mil votos que esse cara conseguiu, o que é um grande feito. Então, se você aumenta o índice, se você aumenta a estabilidade governamental, você vai realmente conseguir governos mais estáveis, mas você diminui a representatividade. E qual é o problema disso? Israel é um país multiétnico, você tem aí uma junção totalmente diferente de diversas populações, de diversas minorias. Israel é um país onde a população judaica é dividida entre os religiosos, não religiosos. Dentro dos religiosos tem os lituanos, tem os ortodoxos, tem os Chabad. Você tem dentro dos não religiosos os russos, periferia, Tel Aviv. Existem os faradis, os ashkenazitas. Existem algumas diferenças e essas pessoas precisam ser representadas. Além de tudo isso, tem a questão de segurança nacional, a questão territorial, que tem gente que é a favor de sair da Cisjordânia, tem gente que não é a favor, e por aí vai. Além disso, tem os árabes israelenses, entre eles também têm as suas divisões, como a gente pode ver aqui, 2 partidos,
existem também os cristãos árabes, existem os drusos, existem os beduínos, existem uma série de outras comunidades menores. Existem os ultra-ortodoxos, tanto os ashkenazis como os esfaradis, e existem a população que mora nos assentamentos israelenses, que é 400 mil pessoas, e a população que apoia a existência dos assentamentos. Então, é um mosaico muito grande. E, no final das contas, a democracia é a representatividade das pessoas. E como Israel não tem o que a gente chama de um Senado e uma Câmara, e esse sistema é uma Câmara legislativa apenas, e de 120 cadeiras e não maior, aliás, isso até é uma pergunta interessante. Eu sei que a gente pode até comentar, Samuel, que 120 era o Sanedrim, né? Você pode até tocar no assunto, mas o parlamento palestino tem 128 cadeiras. Não sei se vocês sabem, mas os palestinos têm um parlamento em Ramallah. Não sei quanto ele funciona, mas existe. E eles têm 8 cadeiras a mais que o israelense, mas a população deles é menor. Samuel, não seria o caso de aumentar o número de parlamentares no parlamento israelense? É 120 desde a fundação de Israel, quando a população de Israel era 1,5 milhão de pessoas. Mas você vai ter um toma lá da cá maior ainda do que agora. Não acho que é por aí que poderia passar a solução. E se você fez a comparação com os palestinos, a população dos palestinos é um pouco menor, não muito menor que a população judaica ou a população israelense, e o número é praticamente o mesmo. Então, aí justamente há uma proporcionalidade entre o número de parlamentares e o tamanho da população. Mas você me lembrou um outro aspecto interessante que eu acho que vale a pena trazer, que é o fato de que os ortodoxos se tornaram o partido mais eleito em Jerusalém. Então, Jerusalém, que já era uma cidade de influência ortodoxa muito grande, agora é a cidade que elegeu um partido ortodoxo com a maioria dos seus votos, ou seja, o Likud teve menos votos em Jerusalém do que um dos partidos ortodoxos. Isso é uma mudança fundamental no cenário político israelense, porque, obviamente, depois se reflete também em eleições municipais. Outro dado curioso dessas eleições é que em Nazaré, que é a maior cidade muçulmana, árabe, cristã e muçulmana de Israel, o Likud e os árabes tiveram praticamente o mesmo número de votos, empataram no número de votos. E o terceiro elemento interessante é que esse novo partido árabe, que representa uma secessão da lista conjunta, obteve 44% dos votos dos árabes. Então, não é que nós temos um novo pequeno partido árabe que tem algumas posições peculiares. Eles atraíram quase metade dos votos daqueles árabes que se dignaram a ir votar. Então, isso aponta também, dependendo da forma como eles se comportarem e dos resultados que eles obtiverem, porque agora eles obtiveram uma força política que tem que ser transformada em algum resultado consistente para oferecer para o seu eleitorado. Senão, isso, mais uma vez, gera frustração do eleitor que acreditou nessa proposta e depois, eventualmente, não recebe nada em troca. Mas se eles conseguirem, por exemplo, se integrar a um governo, obter benefícios para a sua população, obter representatividade, diminuição na violência na sociedade árabe, uma mudança na lei que reprime fortemente a construção nas comunidades árabes. Se essas plataformas, essas exigências forem atendidas, esse partido tem muita possibilidade de se tornar um elemento importante nas próximas eleições, passar de 4 para 8 ou para 10 cadeiras do parlamento, sem levar em conta o outro partido árabe que supostamente era o majoritário. Mas com certeza, se vai passar, esse partido árabe vai começar a decair e talvez, eventualmente, até deixar de existir num futuro próximo. Eu vou começar a ler
perguntas do público, professor, que já estamos chegando no final da live. Então, começar com o professor Arthur Zimmermann, grande amigo aqui nosso. Tem algumas peças que não se encaixam nas respectivas cores, azul e vermelho, no caso, em relação ao azul com Lieberman. Em relação ao azul com Lieberman, ficará no mesmo governo que a lista árabe? Bom, a minha resposta, vamos ser curto agora, Samuel, para não pegar, acredito eu que não. Mas existe aqui uma questão maior, que é a primeira agenda deles, que é trocar o Netanyahu. Então, talvez a lista árabe apoie de fora, ou você pode trocar a lista árabe pelo... Se você trocar a lista árabe pelo Bennett e você colocar o Abbas Mansur, que é mais moderado, já dá... Você não precisa da lista unificada, se existisse essa opção. Aí ele continua. Só para você poder também continuar aqui, professor. Por que o Tikva Hadashah está no azul e não no vermelho, já que teria mais proximidade com o vermelho? Por que Gantz não voltaria a se aliar com Netanyahu como até agora? Enfim, parecem certas inconsistências. Sabemos que na política nem sempre as coisas são tão óbvias assim, mas ficam as questões. Obrigado pela oportunidade, professor. Eu acho que tem duas respostas aí que são bastante fáceis de entender. Primeiro, o Tikva Hadashah está no azul porque é o partido formado como o opositor do Netanyahu. Se o Netanyahu não estivesse no Likud, o Tikva Hadashah provavelmente nem existiria. Então, ele está aí em função dessa divisão da polarização entre pró-Netanyahu e anti-Netanyahu. E o Gantz está tão queimado com o Netanyahu que eu não descarto 100% que o Gantz volte eventualmente a negociar com o Netanyahu, mas já se disse, depois que ele entrou no governo Netanyahu, que ele tinha assinado o atestado de óbito dele na política, e foi, como eu mencionei, uma surpresa ele ter obtido esse número de cadeiras. Eu acho que ele não faria isso de novo, mas, mais uma vez, na política israelense, acho que tudo é possível. É o que a gente falava antes das eleições, Kahol Lavan Zichrono Levarcha. Exatamente. O atestado de óbito tinha sido assinado e, de alguma forma, ele reviveu. Kamlet Ria. No caso, em Israel se fala Kahol Lavan Zal. Exatamente. Para quem não está entendendo, quando um judeu falece, tem um Z e uma apóstrofe L. Zichrono Levarcha. Sua memória seja abençoada. E é uma brincadeira política, claro, que as pessoas fazem em Israel, quando um partido político vai morrer, não vai passar o mínimo. E o Kahol Lavan não só passou, como chegou em 8. As pessoas achavam que ele não ia passar do mínimo, que é 4. Obrigado, Arthur, pela pergunta. A Ana pergunta, quantas vezes mais pode ter eleições indefinidamente? Em algum momento vai haver uma mudança no sistema eleitoral. Não é possível fazer uma eleição a cada 3 meses. O sistema não aguenta, o custo econômico é altíssimo, custa alguns bilhões de dólares fazer todo esse processo eleitoral que se renova a cada tanto. E a economia israelense hoje, por mais forte que ela seja comparada com outros países, ela está sofrendo o impacto da pandemia e as eleições têm um custo que o público já não está disposto a pagar. Exato. Então, 2 bilhões de shekels, 2 bilhões e meio de shekels, em torno de 3 bilhões e meio de reais por eleição. Por isso, são 4 eleições, são 15 bilhões de reais desperdiçados, porque se você tem um resultado que traz algum avanço, então vale a pena pagar o preço. Mas se o resultado é um impasse e uma nova eleição, obviamente as pessoas vão começar a protestar. Exato. O James pergunta qual a visão de Gideon Sa'ar em relação ao Estado palestino. Eu responderia que o Gideon está à direita do Netanyahu em relação ao Estado palestino. O Netanyahu, apesar de muitos falarem das suas políticas, especialmente relacionadas a mais à sua coalizão e até mesmo ao seu populismo
em relação aos votos e tudo mais. Eu acho que o Gideon Sa'ar ele é muito mais voltado aos valores intrínsecos dentro do Likud que o Netanyahu. E os valores intrínsecos dentro do Likud são valores mais voltados à construção e ao Ishuv e ao sionismo também na Judéia e Samária. E eu acredito que Gideon Sa'ar, apesar de mais republicano e menos populista, é a direita do Netanyahu nesse assunto, professor. Sim. O Gideon Sa'ar está à direita do Netanyahu, fez a campanha dele em função disso, da mesma maneira como o Bennett. E aqui talvez seja o momento de introduzir um outro comentário sobre a campanha eleitoral, onde o Netanyahu, basicamente preocupado com a sua sobrevivência política, deu muito peso à questão da assinatura dos acordos de Abraão, tentou basear a sua efetividade como governante na assinatura desses acordos. Obviamente, a campanha bem-sucedida de vacinação, mas ele em nenhum momento quis que fosse lembrado que os acordos de Abraão foram assinados em troca do abandono do plano de anexação de partes da Cisjordânia, que estava avançando com o apoio do plano Trump. Então, nós temos aí um toma lá da cá, onde aqueles eleitores que saíram da base de apoio do Likud, porque são nacionalistas a favor de anexações na Cisjordânia, se incorporaram aos eleitores do Yamina e do Gideon Sa'ar. Lembrando que esses eleitores são as pessoas que querem trocar o Netanyahu, que também estão no bloco aqui do Meretz, dos trabalhistas, que jamais pensariam em fazer isso. E além de tudo isso, isso também nunca foi confirmado, mas há um mês atrás, mais ou menos, no começo da campanha política, saiu a notícia no Jornal de Israel que alguma pessoa do Ministério do Primeiro-Ministro, qual o Netanyahu é o ministro, né, do escritório do primeiro-ministro, foi secretamente até Ramallah se encontrar com a galera do Abbas, eu estou falando já agora do Abbas, presidente palestino, falar para ele o seguinte: olha, vocês precisam dar algum jeito aqui de fazer com que o Abbas Mansur, o árabe mais moderado que está concorrendo a essa eleição, que os árabes israelenses votem nele, porque ele vai ajudar a gente a continuar no poder. E é melhor para vocês, palestinos, que o Netanyahu continue, porque vocês já conhecem ele há 12 anos e vocês conhecem a dinâmica. Senão vocês vão receber o Sa'ar e o Bennett, e vocês sabem que o Sa'ar e o Bennett estão mais à direita que o Netanyahu em relação a muitas coisas que são importantes para vocês. Ou seja, olha o paradoxo que é o Oriente Médio. Se isso for verdade, o Netanyahu pediu para os palestinos influenciarem a população árabe-israelense votar num partido árabe-israelense para ajudar um partido de direita israelense a continuar no poder. Um partido de direita, mas não o mais à direita. Então, não o mais direita. Tudo é relativo. Mas é uma piada pronta ao cubo. Sem dúvida. Ao cubo. Precisa desenhar. Para entender, precisa desenhar. O Jairo, teu amigo Jairo, pergunta... quem decide aumentar a porcentagem de corte? O próprio parlamento. O parlamento. Então, o parlamento tem que subir uma proposta de lei, tem que ser aprovada pelo chefe do parlamento. Se o chefe do parlamento é um partido como o Likud, ele veta, não entra. O parlamento tem que aprovar a subida e depois, obviamente, partidos podem reclamar na Suprema Corte que você tem perda de representatividade e, eventualmente, se proporem a aumentar de 3,25 para 10, isso provavelmente cairia na Suprema Corte. Mas se o problema é que quando você tem tantos partidos pequenos, por que eles votariam a favor de alguma coisa que os eliminaria da corrida política? Então, normalmente, isso é uma proposta de partidos grandes, como nós vemos aqui, só tem 2. Exatamente. E olha lá. Exatamente. O Daniel
pergunta o seguinte: fazer a mesma coisa N vezes não significa que teremos o mesmo resultado N vezes? É verdade. Será que não tendemos a ter uma quinta, sexta, sétima eleição? Qual a solução para sair do empate? Aí agora tocou no ponto importante que eu vou tocar agora. Na minha resposta eu passo para você, professor. O parlamento foi eleito. O presidente de Israel, esse é o timeline. Provavelmente hoje é quinta, sexta, sai o resultado oficial. Terça, quarta-feira, semana que vem, o presidente vai chamar alguém, talvez o Lapid, talvez o Netanyahu, para dar um mandato. Ele já avisou que vai esperar 2 semanas. 2 semanas. No momento que der, até lá o governo é transição, Netanyahu é primeiro-ministro. Aí ele vai dar o mandato para o Lapid ou para o Netanyahu. A pessoa que recebeu o mandato não é primeiro-ministro. Se ele der para o Lapid, o Netanyahu continua sendo primeiro-ministro. A gente chama isso de Mimshelet Ma'avar, governo de transição. O primeiro-ministro Ayotze, no caso, o primeiro-ministro que está saindo, continua com os poderes de primeiro-ministro, mas aí você não tem questões de orçamento, muita coisa não dá para fazer. Mas, claro, se o Hamas atacar Israel, o Hezbollah atacar Israel, continua tudo acontecendo, o Mossad continua trabalhando, está tudo bem em relação à parte de segurança. Mas existem limitações. Essa pessoa que recebe o mandato do presidente, numa cerimônia, tem 3 semanas com extensão de 12 dias. Se ele não consegue, ele devolve o mandato, o presidente pode chamar uma outra pessoa, e ele vai dar mais 3 semanas sem extensão de 12 dias, ou ele pode dar direto para o parlamento. E o parlamento pode eleger qualquer deputado com 61 votos para formar um governo. E aí pode ter uma mistura de votos de deputados a favor e contra do mesmo partido. Não tenho informações que isso já aconteceu alguma vez na história de Israel, que o parlamento conseguiu eleger alguém depois que 2 líderes não conseguiram formar. Certo, Samuel? Aí, agora, o que é importante é que no meio tempo o parlamento está eleito. O parlamento vai ser inaugurado. E a maior parte dessas pessoas daqui, pelo menos a maior parte dessas pessoas aqui, ou são contra o Netanyahu, ou são contra uma pessoa que esteja sendo processado formar um governo. E o Netanyahu está sendo processado por 3 casos de corrupção, quebra de decoro e questões relacionadas a conflitos de interesses. Ou seja, se no meio tempo de decidir, de negociações, tanto de uma pessoa como de outra que o presidente escolheu lá para formar uma coalizão, o parlamento que foi inaugurado troca o chefe do parlamento, primeira coisa que dá para fazer, eles têm maioria, eles votam a troca do chefe do parlamento. Trocou o chefe do parlamento, entra uma outra pessoa que é contra o Netanyahu. Ela aprova, porque o chefe do parlamento que aprova o que vai ser votado na agenda do dia, ela aprova a entrada de uma opção, um projeto de lei que uma pessoa que está tendo, que tem um processo já prescrito, não pode formar uma coalizão. Isso impossibilitaria o Netanyahu de formar uma coalizão ou impossibilitaria... Tem gente que fala que isso não poderia ser feito retroativo. Então, agora, ele poderia até formar uma coalizão, mas se tiver uma 5ª eleição, ele não poderia formar uma coalizão. É isso que estão agora conversando, é exatamente isso que estão conversando agora, que está no canal 12 agora. Se eles fazem isso, eles impedem o Netanyahu de conseguir, mesmo tendo 30 votos, de formar uma coalizão, porque juridicamente ele não vai estar mais apto a poder receber do presidente o mandato para formar a coalizão. Isso eventualmente seria a solução para retirar o Netanyahu da pauta, mas o Netanyahu é uma raposa política, certamente ele levou isso em conta, e se nós lembrarmos o que aconteceu no processo anterior, quando foi ventilada essa possibilidade, nós vimos lá a luta nos bastidores para determinar quem ia ser o líder da Knesset e como o Netanyahu conseguiu manter na liderança aquele que defendia os seus interesses, porque esse processo que você descreveu já tinha sido aventado
na eleição anterior e quando Gantz entrou no governo, parte do acordo para que ele se tornasse ministro da Defesa e entrasse no esquema de rotatividade, incluía amenizar esse processo de impedir o Netanyahu de receber o mandato. Bom, é a última pergunta que nós temos do Jader, amigo Jader de Recife. Esse sopro de vitalidade do Avodá pode entrar numa crescente? Ele tem condições de retomar um protagonismo futuro na política israelense? Realmente, o Partido Trabalhista, com 7 cadeiras, liderado pela Merav Michaeli, né, professor? Isso. Que foi eleita a líder do partido, realmente eles surpreenderam, o partido estava quase não passando o mínimo de 3,25, o partido que fundou Israel já chegou a ter, se não me engano, 51 ou 49 cadeiras em uma eleição. 51 cadeiras. 51 cadeiras em uma eleição. Estamos falando há 40 anos atrás, né? E isso o partido, bom, ela revitalizou o partido e obviamente que as pautas trazidas por ela, pautas relacionadas à violência contra a mulher, a toda a questão LGBT e coisas relacionadas à igualdade social, claro, também toda a parte de paz com os palestinos, mas nenhum partido de esquerda hoje em dia em Israel é ingênuo de achar que fazer a paz e o Estado palestino é a coisa mais fácil do mundo, até porque não tem muito com quem conversar e existem duas entidades separadas, o Hamas em Gaza, não tem muita solução essa questão, então eles já vão para outras pautas relacionadas à parte interna de Israel. Então, realmente foi importante. Já para te responder minha sincera opinião, ficaria aí 7, 8, 9, não acho que teria um pulo muito grande, a não ser que um próximo, um grande líder israelense que a gente não vê hoje em dia, se juntasse aí, entrasse para o partido. Eu sempre falei, há anos atrás, Netanyahu só perde quando entrar um general para um partido grande. Entraram 3 e não conseguiram tirar ele. 3 generais, ao mesmo tempo, não conseguiram tirar ele. Porque Israel sempre teve uma tendência em votar em generais, né? Moshe Dayan, Yitzhak Rabin, Ehud Barak, Ariel Sharon. Você tem aí históricos de pessoas que foram do governo e generais e pessoas do lado militar. Isso não é muito importante hoje em dia pelo que a gente vê. E então, eu não acho que o trabalhista ia sair de 7 para 17, até porque existem muitas coisas que o Lapid, que outros trazem, que são diferentes e mais até mesmo mais modernas do que os trabalhistas. Os trabalhistas teriam que se reformar um pouco em relação a isso, professor. Do ponto de vista das propostas socioeconômicas, tem outros elementos no espectro da esquerda que podem atender essa demanda. Uma das parlamentares que praticamente desapareceu era Orly Levy Abscassis, que saiu para se juntar ao governo Netanyahu, depois formou seu próprio partido, que tinha uma plataforma basicamente socioeconômica. No caso, a esquerda israelense, que sempre levantou, conduziu a bandeira da negociação com os palestinos, praticamente ruiu com a segunda intifada. Então, enquanto não for superado na sociedade israelense o trauma da segunda intifada, a esquerda israelense como um todo e os trabalhistas especificamente vão ter muita dificuldade em retomar uma trajetória de crescimento. É isso. Bom, últimas palavras. A gente ainda, obviamente, o resultado oficial saiu, como vocês veem, como vocês puderam observar, não há vencedores nessas eleições, não há uma clara definição do que vai acontecer. Muitas conversas oficiais e não oficiais entre os partidos ainda vão acontecer. O presidente já anunciou, como o professor falou, que ele só vai anunciar para quem ele dará o mandato para então essa pessoa ter 3 semanas com mais 12 dias para formar uma coalizão. Daqui a 2 semanas, a gente vai entrar agora num processo de 2 meses
para ter uma definição 2 meses e meio, mais ou menos, 3 meses, para existir ou um próximo governo ou uma quinta eleição. E o bom disso é, se tiver uma quinta eleição, vocês vão encontrar com a gente de novo sobre esse mesmo assunto, nessa mesma hora, nesse mesmo canal, em julho e agosto. Né, professor? E se não tivermos outra eleição, vamos nos encontrar para analisar a formação do novo governo e nos próximos meses teremos eleições para o parlamento palestino, para o presidente da Palestina. Também são assuntos que com certeza vão interessar o nosso povo. Verdade. Eleições palestinas não ocorrem desde 2006, se não me engano. Metade de 2006. E a última pergunta, professor. Em quem Ben-Gurion ia votar se ele estivesse vivo? Quem? Ben-Gurion. Ben-Gurion? Eu acho que ele está se revirando na tumba. Bom, eu acho que ele ia votar no Partido Trabalhista, porque seria o lógico. Talvez, se fosse para votar em voto estratégico, ele teria votado no Yesh Atid. Não sei se o Ben-Gurion estaria hoje muito satisfeito com a conduta do Partido Trabalhista. Talvez estivesse decepcionado com eles. Provavelmente. Bom, pessoal, obrigado a todos, obrigado pela presença. Sigam as nossas redes sociais, Stand Universe Brasil, no Instagram, no Facebook, no YouTube. Obrigado, professor Samuel, obrigado à equipe da Stand Universe no backstage. Até uma próxima, um abraço a todos. Obrigado, até a próxima.